Em um tabuleiro formado por 7 hexágonos de lado 1 cm, podemos fazer figuras diferentes pintando de cinza um ou mais desses hexágonos. Dizemos que o perímetro de uma dessas figuras é o comprimento total de seu contorno. Por exemplo, as duas figuras ao lado possuem perímetros iguais a 16 cm. Então, por exemplo, nessa figura aqui, temos esse hexágono aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, mais 6, 16 centímetros. Item A. Em cada um dos tabuleiros abaixo, pinte 3 hexágonos formando figuras com os perímetros indicados. Observe aqui que nós temos então que colocar hexágonos, exatamente 3, de modo que esta primeira figura tenha perímetro de 12 centímetros e a segunda tenha perímetro de 18 centímetros. Observe o seguinte, quando eu faço um hexágono, nós sabemos que um hexágono tem um perímetro de 6, porque ele tem 6 lados. Assim, nós sabemos que se colocássemos 2 hexágonos aqui, teria um perímetro de 12, só que nós precisamos de 3 hexágonos. Assim, para ter um perímetro de se a gente colocasse os 3 hexágonos separados, a gente obteria um perímetro de 18. Inclusive, podemos até fazer esse item aqui. Se eu pegar os hexágonos separados, ou seja, desenhar um hexágono aqui, o outro aqui, de modo que eles não tenham intersecções entre si, todos fiquem separados. Nesse caso aqui, cada hexágono vai contribuir com 6 centímetros de perímetro, e nós teremos aqui 3 hexágonos com uma figura de 18 centímetros de perímetro. Agora, para nós conseguirmos eliminar alguns valores aqui para chegar a 12, temos que ter intersecção. Observe o seguinte, que se eu intersecto 2 hexágonos, se eu fizer, por exemplo, esse hexágono aqui e mais esse outro aqui, por exemplo, pegar esse aqui e este aqui, veja que o perímetro desta figura aqui, que tem esses 2 hexágonos, nos quais eles têm uma intersecção, passa a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Então, cada união de 2 hexágonos, eu perco 2 centímetros. Eu tinha 12 aqui, que se eu somar os dois, menos 2 daqui. Assim, se eu pegar mais um hexágono, ia ficar 18 centímetros. Então, para obter 12, eu preciso tirar 3 intersecções, porque 3 vezes 2, cada um perde 2 centímetros, vai ser 6, e aí 18 menos 6 vai dar 12. Assim, eu preciso colocar o terceiro hexágono aqui, de modo que ele intersecte os 2 hexágonos. Assim, nós podemos escolher, por exemplo, este hexágono aqui de baixo. E agora sim, essa figura aqui que foi formada, ela tem exatamente 12 centímetros. E isto finaliza esse item. Item B. Pinte 4 hexágonos no tabuleiro abaixo, formando uma figura que tenha o maior perímetro possível. Vamos pensar inicialmente em qual que é esse tal maior perímetro possível, né? Ele deve ter um valor específico. Vejamos. Obviamente que o melhor dos mundos seria eu fazer igual no item A, ir enfiando um monte de hexágono, um não intersecta com o outro, porque aí eu sempre vou estar pegando o perímetro e aumentando de 6. Só que olha o seguinte, vamos pegar, por exemplo, essa figura aqui. A gente tinha pintado esse hexágono, esse e esse. Se eu for adicionar um quarto hexágono, não importa, aliás, qual que é a configuração que está, adicionei 3 aqui, que não se intersectam, porque esses são os que maximizam o perímetro. Inclusive, essa figura, como a gente viu no item anterior, tem justamente 18 centímetros de perímetro. Agora, se eu quiser maximizar, para colocar o quarto hexágono aqui, não importa onde eu coloco, ele vai ter intersecção. E se eu intersecto 2 hexágonos, eu vou perder um pouco do perímetro, não é? Veja só o seguinte. Se eu, por exemplo, pegar esse hexágono aqui e juntar com esse, o que vai acontecer? O perímetro dessa figura aqui que eu escolhi, esses 2 hexágonos, vai ser quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao invés de ser 12, né? Porque se os 2 hexágonos tivessem separados, ia ser 12. O que isso quer dizer? Que quando eu aglutino 2 hexágonos junto aqui
eles com um vértice em comum, então o hexágono, o perímetro da figura diminui em 2 centímetros. Assim, como o meu objetivo é maximizar o perímetro, eu sei que, como eu falei, no melhor dos mundos, se eu pudesse escolher os 6 hexágonos de modo que eles não se tocassem, eu teria no total um perímetro de 6 vezes 4, 24. Mas isso não acontece porque eu vou ser obrigado a fazer pelo menos uma intersecção. Então vamos ver, eu vou deixar então esses 2 hexágonos aqui e vou pegar um outro hexágono aqui. Bom, eu quero então garantir que não haja intersecção, só que como eu quero colocar 4 hexágonos, ele não vai intersectar apenas um. Ele vai ter de intersectar no mínimo 2 hexágonos. Então se eu, por exemplo, pintar esse hexágono aqui, esses 3 hexágonos aqui inclusive são os do item anterior, que formam um perímetro 18, se eu juntar com esse hexágono aqui, a gente vai ter, seria os 24 centímetros se eles fossem isolados, mas eu vou perder 2 centímetros daqui, porque a gente reparou que cada intersecção a gente perde 2, e vou perder 2 daqui. Então eu vou perder menos 2 vezes 2, que é 4. E 24 menos 4 é 20. O que a gente concluiu? Que não importa de qual forma a gente coloque 4 hexágonos no tabuleiro, pelo menos haverá a intersecção entre 2 hexágonos e 2 intersecções pelo menos. Não tem como ter apenas uma. E dá para fazer uma figura que tem apenas 2 intersecções. Esta aqui, por exemplo. Logo, o perímetro maior possível é justamente de 20 centímetros. Não tem como a gente obter um perímetro maior que esse por conta da obrigatoriedade dessas 2 intersecções, e essa figura realmente existe, como a gente vê aqui nesse exemplo. Item C. Explique por que qualquer figura formada pintando hexágonos tem perímetro par. Vamos evocar o mesmo raciocínio dos itens anteriores. Se a gente tinha nosso hexágono aqui, nós sabemos que para aparecer uma figura de perímetro, não importa, se eu pegar hexágonos que não têm intersecção, como a gente tinha feito no item A, por exemplo, o perímetro da figura é sempre um múltiplo de 6, não é mesmo? Porque o hexágono tem 6 lados, então se eu juntar hexágonos que não se intersectam, a figura vai ser um múltiplo de 6. Nós queremos provar que o perímetro de qualquer figura é sempre par. Obviamente, todo múltiplo de 6 é par, porque é um múltiplo de 2 também. Agora, se houver intersecção na figura, por exemplo, vou pegar esse hexágono aqui, ó. Teve intersecção aqui, ó, essa intersecção aqui. O que a gente viu no item B? Que quando eu coloco uma intersecção entre 2 hexágonos, a figura tem o perímetro diminuído de 2, não é? Se eu colocar um número de hexágonos aqui, sei lá, coloquei 5 hexágonos aqui. O total seria, então, do perímetro seria 5 vezes 6, que seria 30, só que, assim como eu fiz no item B para calcular o maior perímetro possível, eu teria de subtrair as intersecções entre hexágonos. E essas intersecções, elas tiram 2 centímetros. Então, eu vou subtrair 2 vezes o número de intersecções. Sei lá, se eu pegar aqui, ó, só para ilustrar, esse hexágono aqui e esse hexágono aqui, ó, vai ter 5 hexágonos. Qual que vai ser o perímetro dessa figura aqui? Vai ser 6 vezes 5 menos quantas intersecções eu tenho? Ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 intersecções. Tá bom, então aqui vai ser o perímetro dessa figura, vai ser 6 vezes 5 menos 2 vezes 6. Então aqui só nessa ilustração, o perímetro ia ficar 18, por exemplo. Veja aqui não importa as intersecções, eu sempre subtraio um número que é múltiplo de 2. Um múltiplo de 2 é sempre par. E aqui, o perímetro inicial é sempre um múltiplo de 6. O múltiplo de 6 também é um número sempre par. Então, quando eu faço o cálculo, eu sempre vou estar subtraindo um número par de outro número par. E a diferença de 2 números pares sempre vai ser um número par. E é por isso que qualquer figura que você faça pintando esse hexágono
vai ter sempre perímetro par. E isto finaliza o raciocínio para a explicação desta questão. Alice, Beatriz e Cláudia moram em uma rua de 200 metros de comprimento. Alice mora no início da rua, Beatriz a 80 metros de Alice e Cláudia no final da rua. Elas se encontram de vez em quando, sempre partindo de suas casas. Vamos inicialmente, antes de fazer a questão, fazer um desenho esquemático de como são as casas delas e as distâncias. Assim, suponha que aqui tenhamos a rua em que as três amigas moram. Segundo o enunciado, o comprimento total da rua é de 200 metros. Assim, sabemos que essa rua tem 200 metros de comprimento. A Alice mora no início da rua. Então, se nós marcarmos de início aqui, a Alice mora nesse pontinho, nesse tracinho aqui. Agora, a Beatriz mora a 80 metros de Alice. Assim, se a Alice mora nesse ponto aqui, a Beatriz mora nesse outro ponto aqui, que está a 80 metros da Alice. Então, se aqui a gente considerar que a posição que a Alice está é a distância 0, a Beatriz vai estar na distância 80. E a Cláudia mora no final da rua. Então, a Cláudia vai morar nesse ponto aqui, que é o ponto que está a 200 metros de distância da casa da Alice. Sabendo esse desenho esquemático, nós vamos poder fazer os itens. Item A. Qual é a soma das distâncias que Alice e Beatriz percorrem quando elas se reúnem na casa de Cláudia? Vamos então fazer aquele desenho que nós tínhamos feito esquematicamente aqui com mais detalhe. Nós sabemos que a casa da Alice é aqui, que é o nosso ponto 0. A casa da Beatriz fica a 80 metros da casa da Alice, então aqui é o ponto de 80 metros. E a casa da Cláudia é no final da rua, de 200 metros de distância. Para a Alice e a Beatriz irem para a casa da Cláudia, como a Alice está nesse ponto inicial aqui de 0, ela tem que ir até o fim da rua, ou seja, a Alice precisa andar 200 metros. Ela precisa ir daqui até aqui. Agora, a Beatriz, a casa dela está no ponto de 80 metros. Ela precisa ir até o ponto de 200 metros. Então, a Beatriz, para chegar na casa da Cláudia, precisa percorrer essa distância aqui. Essa distância aqui corresponde a 200 metros menos 80 metros. Então, 200 menos 80 é 120. Portanto, a Beatriz tem que andar 120 metros para chegar na casa da Cláudia e a Alice tem que andar 200 metros para chegar à casa da Cláudia. Assim, a soma das distâncias que a Alice e a Beatriz precisam percorrer é 200 mais 120, que é 0 mais 0 é 0, 0 mais 2 fica 2, 1 mais 2, 3, 320 metros. Portanto, concluímos que a distância para que a Alice e a Beatriz se reúnam na casa de Cláudia, elas devem percorrer na soma 320 metros. Item B. Se Alice, Beatriz e Cláudia se encontrarem na rua a 150 metros do seu início, qual será a soma das distâncias que elas percorrerão? Vamos adotar um raciocínio parecido com o item A. Novamente, temos aqui a nossa linha, que é a nossa rua. A Alice está aqui no ponto 0, a nossa Beatriz está aqui no ponto de 80 metros e a Cláudia está lá no fim da rua com os 200 metros dela de distância. Elas querem se encontrar na rua na posição de 150 metros do início. Nós convencionamos que a casa da Alice é o início da rua. Se nós colocássemos a casa da Cláudia como sendo o início, também obteremos o mesmo raciocínio. Mas aqui, como a casa da Alice é a casa que está na posição 0,
vamos considerar o início na casa da Alice. Então, 150 metros do início da casa da Alice é, sei lá, mais ou menos aqui, ó, 150 metros aqui. Vamos agora ver a distância que cada uma tem que percorrer, né? Bom, a mais fácil de ver é a Alice, né? A Alice tem que vir do ponto 0 até o ponto 150. Então, a Alice tem que percorrer 150 menos 0, que é 150 metros. Agora vamos ver o que a Beatriz tem que fazer. A Beatriz está situada no ponto aqui de 80 metros. Para chegar ao ponto de 150 metros, então, ela tem que percorrer essa distância aqui. Essa distância vai corresponder a 150 menos 80. Porque para calcular a distância entre dois pontos, você tem que fazer a diferença entre os valores do ponto 0 até a primeira distância e do ponto 0 até a segunda. Então, a Beatriz mora a 80 metros do ponto 0, e o ponto 150 está a 150 metros do ponto 0. Assim, essa diferença é 150 menos 80, que é 70. Daí, a Beatriz precisa andar 70 metros. E agora a Cláudia. Falta verificar a distância que a Cláudia tem que percorrer. Bom, a Cláudia está aqui no ponto de 200 metros e ela quer ir no ponto de 150 metros. Ela tem que percorrer essa distância aqui, que corresponde a 200 metros menos 150 metros. 200 menos 150 é 50. Daí, a Cláudia tem que andar 50 metros de distância. Pronto, agora que temos todas as distâncias, basta somá-las como o enunciado pede. Então, aqui 0 mais 0 mais 0 é 0. 5 mais 7 é 12, 12 mais 5, 17. Então, isso aqui fica 7, vai 1. 1 mais 1 é 2. Portanto, ao fazer aqui a soma, obtivemos que a soma das distâncias que a Alice, a Beatriz e a Cláudia vão percorrer para se encontrar a 150 metros do início da rua é de 270 metros. Portanto, a distância considerada pedida pelo enunciado é 270 metros. Item C. As três amigas decidem se encontrar em algum ponto da rua, tal que a soma das distâncias percorridas por elas seja a menor possível. A quantos metros do início da rua elas devem se encontrar? Bom, diferentemente do item A e B, aqui nós temos uma situação em que não sabemos o ponto de encontro. Queremos um ponto de encontro que satisfaça a condição da soma das distâncias ser a menor possível. Então, com aquele nosso esqueminha da rua, vamos tentar analisar o que podemos fazer. De novo, a nossa amiga Alice está aqui no ponto 0. A Beatriz está no ponto de 80 metros. E a Cláudia está no fim da rua com 200 metros, aqui no finzinho. Agora, elas querem se encontrar um ponto que eu não sei qual é. Sei lá, vou colocar aqui, ó, um ponto de interrogação aqui. Ó. Não sei que ponto é esse. Como que a gente calculava a soma das distâncias em relação ao ponto, por exemplo, de 150 metros no item B, ou em relação à casa da Beatriz, que estava a 80 metros? A gente considerava essa distância, subtraía da distância em que a Alice estava, que é a 0, então essa posição menos 0 é a própria posição. Subtraía a posição que a Beatriz estava, então fazia essa posição menos 80. E subtraía 200 menos a posição que estamos aqui. Então nós vamos fazer o mesmo raciocínio. Vamos ver então aqui, considerar esse ponto em que elas se encontrar como sendo um ponto cuja distância em relação ao início é x, é um x qualquer. Sei lá qual é esse x. Observe o seguinte, a distância entre a Alice e esse ponto x sempre vai ser x, porque vai ser x menos 0. Então a distância aqui da Alice é x. Agora, a distância entre a casa da Beatriz e o ponto x tem duas condições.
Se esse ponto X for maior que 80, qual que é a distância entre a casa da Beatriz e o ponto X? Vai ser X, que é, por exemplo, aqui no nosso desenho, é X menos 80. Por quê? Porque o X vai ser maior que 80, afinal, o X vai estar à direita da casa da Beatriz. Mas como não sabemos onde esse X está, ele pode muito bem estar aqui, por exemplo, entre a casa da Beatriz e da Alice. Por exemplo, pode ser um ponto X aqui. E aí, nesse caso, o X é menor que 80. Então, nessa situação, a Beatriz vai percorrer essa distância aqui, que corresponde a 80 menos X. Então, temos dois casos a analisar. Quando o ponto de encontro entre elas é maior que 80 e quando o ponto é menor que 80. Agora, em relação a Cláudia, nada muda. Como a Cláudia está no fim da rua, tanto faz se o ponto de encontro está antes da casa da Beatriz ou depois. A distância que ela vai ter de percorrer vai ser sempre essa aqui, ó, vai ser sempre 200 menos x. Então, nós sabemos já que a distância que a Cláudia tem que percorrer até esse ponto de encontro com a menor soma possível é 200 menos x. Então, a única incógnita aqui é o ponto de encontro, a distância entre a Beatriz e o ponto de encontro. Vamos supor que esse valor de x inicialmente é maior que 80. Se o x é maior que 80, então isso significa que a distância entre Beatriz e o ponto x vai ser x menos 80. Vamos então somar esses valores. A soma desses valores é x mais x menos 80 fica 2x menos 80. Então, 2x menos x é x. Menos 80 mais 200 é 200 menos 80, que é 120. Ou seja, a distância, a soma das distâncias que elas têm que percorrer é x mais 120. Agora, suponhamos que essa distância, a ponto x, está entre a Ana e a Beatriz. Então, nesse caso, o x continua sendo ponto x, aqui fica 80 menos x, e aqui vai continuar sendo 200 menos x. Então, aqui no total teremos x menos x menos x é menos x. 80 mais 200 é 280. Ou seja, queremos que essa distância aqui seja a menor possível. Então, vamos igualar esses dois valores. Vamos resolver, então, essa equação aqui. X mais 120 é igual a 280 menos x. Então, nós temos aqui que 2x é igual a 280 menos 120 é 160. Passamos aqui o x que está subtraindo somando e o 120 subtraindo. Então, 280 menos 120 é 160. Portanto, x é 160 dividido por 2. E daí, 160 dividido por 2 é 80. Daí, concluímos o seguinte, que essa distância, para que tenhamos a menor soma possível, é de exatamente 80 metros. Ora, 80 metros é a posição da casa da Beatriz. Então, para as três amigas se encontrar no ponto tal que a soma das distâncias seja a menor possível, esse ponto de encontro deve ser a casa da Beatriz. E a casa da Beatriz fica a 80 metros do início da rua. Ou seja, a distância pedida aqui pelo enunciado é 80 metros.